Boa noite, caros auditores. Boa noite, doutor Bruno, nosso procurador. Vamos dar início, então, a mais uma sessão de julgamento. Três processos, 75, 76, 77. São os processos remanescentes de 2025, que foram distribuídos na seguinte ordem. Processo 75, relatoria doutora Caroline Ferreira. Processo 76, relatoria doutora Mirella, e processo 77, relatoria do doutor Renan. Então, vamos pela ordem. Processo 75. Eu já passo a palavra para a doutora Caroline, para que faça a leitura do relatório. Bom, então, boa noite mais uma vez, senhor presidente, procurador e demais auditores. Então, faria aqui a relatoria do processo 75. A Procuradoria ofereceu denúncia em face das partes pelos fatos ocorridos na partida de 14 de novembro de 2025, no Campeonato Liga Paulista de Futsal 2025 Sub-20 masculino, quando foi relatada na súmula ocorrência de atos ilícitos cometidos. Aliás, os seguintes fatos ocorridos, nem todos eles foram denunciados no caso. Na ocorrência 1, é, informo que a partida iniciou com um atraso de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. O motivo de atraso foi que o zelador do ginásio aplicou sobre a quadra uma mistura de água e açúcar, deixando o piso em alguns pontos pegajoso e em outros escorregadio. Essa condição apresentava risco à integridade física dos atletas, impossibilitando o início imediato da partida. A organização do evento realizou a limpeza da quadra utilizando pano com água, o que permitiu minimamente que a superfície ficasse em condições adequadas para o início do jogo. Informo que existe 2 zonas de substituição em cada lado da quadra de jogo. Ocorrência 2. Aos 38 minutos e 44, expulsei o senhor Marcelo Patrício Monteiro, técnico, registro 3585, da equipe do Panfutsal, após ele receber o segundo cartão amarelo. A terceira ocorrência aos 39 minutos, expulsei de forma direta o atleta Matheus de Souza Moraes Silva, após ele agredir seu adversário, o senhor Rian Patrick de Souza Carvalho, da equipe Tupã Futsal, desferindo uma cotovelada no rosto. O atleta que foi agredido foi atendido e permaneceu em quadra. E a ocorrência 4, aos 39 minutos e 9 segundos, expulsou o atleta senhor Geraldo França Silva, da equipe Tupã Futsal, após ele receber o segundo cartão amarelo. Após a expulsão, o atleta tentou me agredir com um soco, sendo imediatamente contido por seus companheiros, que o retiraram da quadra. Ressalto que o primeiro cartão amarelo foi aplicado aos 20 minutos. Então, o primeiro denunciado, Tupã Futsal, em razão do jogo atrasado em 1 hora e 30 minutos, descumpriu o artigo 26 do Regimento Interno da Liga Paulista de Futsal, que prevê que o atraso do início ou reinício de jogo incide em multa de R$ 50 por minuto. Para efeito de cálculo, será levado em conta o tempo de 15 minutos após o horário fixado na tabela. E a linha B diz que, após aguardar tolerância de 15 minutos, e caso haja acordo entre as equipes para realizarem a partida, o valor máximo estipulado é de R$ 1.000 e o pagamento caberá à equipe infratora. O segundo denunciado, Matheus de Souza Moraes Silva, foi denunciado por desferir uma cotovelada no rosto do adversário que precisou de atendimento. Conduta prevista pelo artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, do CBJD, que seria praticar agressão física durante a partida, com previsão de suspensão de 4 a 12 partidas, provas ou equivalentes. E Geraldo França Silva, o terceiro denunciado, por desferir um soco no árbitro, tentar desferir um soco no árbitro, sendo apenas infrutífero graças à ação de seus companheiros de equipe. Então, ele descumpriu, também se enquadrou no 254-A, mas de forma tentada. Então, incidindo sobre o parágrafo 3º, se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros da equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por 180 dias. E pelo 157, sendo de forma tentada, suspensão de 4... Não, desculpa. De forma tentada. E houve também pedido de arquivamento no caso do treinador Marcelo Patrício Monteiro,
uma vez que não configura razões para a denúncia, tendo em vista a ausência de descrição da conduta e, consequentemente, de infração ao CBJD. É o relatório. Agradeço, doutora. Doutor Bruno, quer se manifestar? Boa noite, presidente. Boa noite aos auditores aqui presentes. Boa noite, John. Presidente, só pedir atenção aos 75 minutos de atraso do início da partida. E aí eu acho que atinge o teto de R$ 1.000 ali. Não sei se vai ter alguma situação. E pedir atenção, no caso do terceiro denunciado, ao certificado de antecedentes que o John colocou na pasta. Acho que é essa a manifestação da Procuradoria, presidente. Agradeço, doutor. Bom, dessa forma, eu devolvo a palavra para a doutora Caroline para que profira os seus votos. Bom, primeiro denunciado é o Tupã Futsal. Então, tendo em vista a ocorrência da partida, apesar do atraso ocorrido, voto pela aplicação da multa de R$ 1.000, conforme a previsão legal. O Não segundo posso- denunciado. Vai seguir Pode, com os votos ou eu faço todos? pode continuar, doutora, por gentileza. Ok. O segundo denunciado, eu voto pela suspensão de 6 partidas, observado o 182 do CBJD. O terceiro denunciado, Geraldo França Silva, que é reincidente, pelo 254A, cadê? Que seria ação praticada contra árbitros e pena mínima de suspensão de 180 dias, eu voto pela suspensão em 180 dias. E pelo 157, não, não, desculpa, é isso, suspensão de 180 dias. E o acolhimento do pedido de arquivamento em face do Marcelo Patrício Monteiro. Certo, doutora, só um minutinho. Presidente, no caso, como tem a modalidade tentada, reduz a pena. Eu até hoje estou mais punitivo, não sei por quê, mas como tem essa modalidade tentada e reduz pela metade a pena, eu questiono a doutora, a auditora relatora sobre o tema. Então, a questão é a reincidência dele, né? 57, Entendi. Tentativa vai dar 406. 90 dias. Então, aplica a redução. É, 157. Está consumada. Salvo disposição contrária. Pune-se a tentativa com a pena correspondente à ação consumada, reduzida da metade. Então, reduz-se a metade. Doutora, qual foi a aplicação? 180 dias. 180, então reduz metade 90 dias. Isso, isso. Certo. Doutora Mirella, como vota? É, doutora Caroline, Oi. pode repetir a primeira denunciada, por gentileza? Tupã Futsal foi aplicação de multa de R$ 1.000, conforme a previsão ali da linha B. Presidente, eu vou acompanhar a relatora. Agradeço, doutora Mirella. Doutor Renan, como vota? Eu acompanho também, presidente. Agradeço. John, por Presidente, unanimidade de posso votos. antes de eu falei que eu estou punitivo, mas antes da proclamação, nesse caso, por ser esporte amador, mesmo que se reduza de 3.700 e pouco para R$ 1.000 pela linha B, também aplica 182 nesse caso ou não? Aplicamos o. Sim, sim, aplicas. Então Bom, reduz de 1.000 para 500. isso, isso.
Bom, para questionar. é uma multa administrativa. Eu costumo aplicar o 182, ainda que seja multa administrativa, doutor Bruno. Perfeito, perfeito. Só para porque como o 182 acaba sendo aplicação de ofício, né, muitas vezes no esporte amador, eu queria ver só essa situação. Sim, perfeito, Porque já doutor. tem uma redução se eu não me engano, de 3.750 para R$ 1.000 ali pela linha B, né? Então aplica-se, só para confirmar. John, então vamos lá. Por unanimidade, a equipe Tupã Futsal recebeu uma multa de R$ 1.000 por infração prevista no artigo 26 do Regimento Interno da Liga Paulista de Futsal. Contudo, aplicando-se a benesse do artigo 182, a equipe pagará o valor de R$ 500. Denunciado também por unanimidade de votos, denunciado 2, Matheus Souza, atleta da equipe Bauru, fora suspenso em 6 partidas, devendo cumprir 3 partidas em razão do artigo 182 do CBJD. O terceiro denunciado também por unanimidade, o atleta Geraldo França, da equipe Tupã Futsal, receberá a suspensão de 180 dias na forma tentada, reduzindo-se então pela metade, 90 dias, e, neste caso, não se aplica o artigo 182 em decorrência da reincidência do atleta. Portanto, deve cumprir 90 dias de suspensão. John, A redução é para 90, não, né? Porque por ser tentada, reduziu pelo foi, 157, é isso? foi aplicado 180 dias de suspensão, Ok. como na forma tentada, o artigo 157, parágrafo 1º do artigo 157 diz que pune-se a tentativa com a pena correspondente à infração consumada, reduzida pela metade. Então, 90 Perfeito. dias. Ok. Processo 76, relatoria doutora Mirella. Então, já passo a palavra para a doutora Mirella para que faça a leitura do relatório. Por favor, doutora. Boa noite. Então, processo 76 de 2025. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor da equipe Tupã Futsal, em curso nos artigos 47 do Regimento Interno da Liga Paulista de Futsal e artigo 211 do CBJD, por fatos ocorridos em 22 de novembro de 2025, pela competição Liga Paulista de Futsal 2025 Sub-20 masculino, disputada pelas equipes Tupã Futsal, denunciada, e Guararema Futsal. Resumidamente, a denúncia relata que o enxugador de quadra, entre aspas, o Rodoboy, ofendeu o árbitro principal com palavras de baixo calão, após este ter solicitado ao enxugador que fosse para o lado da mesa de anotação, motivo pelo qual foi o clube mandante denunciado com base nos artigos citados acima. Diante das infrações apontadas, a adulta Procuradoria pede o recebimento da denúncia e a punição da denunciada. A agremiação denunciada não apresentou defesa, é o relatório. Agradeço, doutor Bruno. Manifestação desse processo. Reitero os termos da denúncia, presidente. Agradeço. Então, devolvo a palavra para a doutora Mirella fazer a leitura do voto. Conforme descrito no relatório de arbitragem, que goza de presunção relativa de veracidade, o enxugador de quadra ofendeu o árbitro, desrespeitando assim a ética desportiva, sendo a equipe mandante responsabilizada quando o fato ocorre no local da partida durante a realização do evento e por pessoa a serviço, vinculado ou sob responsabilidade da equipe mandante. Neste sentido, o artigo 47 do Regimento Interno prevê que, como norma geral,
Os clubes mandantes são os responsáveis pelas garantias necessárias à equipe de arbitragem, atletas, dirigentes, autoridades da entidade e, em especial, seus torcedores. Adicionalmente, o artigo 211 do CBJD dispõe que deixar de manter o local que tem indicado para a realização do evento com a infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização. A pena é multa de R$ 100 a R$ 100.000, e interdição do local, quando for o caso, até a satisfação das exigências que constem na decisão. Neste sentido, a minha proposta é pela aplicação de pena de multa prevista no artigo 211 do CBJD, no valor de R$ 600, observado o redutor do artigo 182 do CBJD. É como voto. Agradeço, doutora. Doutor Renan, tem a palavra. Eu acompanho a relatora, presidente. Agradeço, doutor Renan. Doutora Caroline, por gentileza, seu voto. Eu acompanho a relatora. Agradeço, doutora. Presidente, posso atrapalhar mais um pouquinho? Sim, doutor. Vontade. Presidente, nesse caso, a gente já considera o Tupã Futsal a pena que ele teve no processo 75? Já considera reincidência? Não, doutor. Tem que aguardar o trânsito em julgado Aguardar o decisão. trânsito, né? Perfeito, só para eu confirmar. Em Agradeço. alguns lugares não respeita-se esse trânsito. Agradeço, doutor. Levando em consideração que ainda há recurso, né, a ser interposto, então eu acho por bem não aplicar a reincidência já, dessa forma tão levemente. João, então vamos lá, por unanimidade de votos, a equipe Tupã Futsal receberam uma multa no valor de R$ 600, devendo cumprir o pagamento no valor de R$ 300, em decorrência do artigo 182 do CBJD. Anotado. Processo 77, relatoria do doutor Renan. Doutor Renan, palavra para o momento da leitura do relatório, por gentileza. Boa noite, presidente. Boa noite, procuradoria, demais colegas auditores. O doutor Bruno tem aventado aí questões que são interessantes para o estudo de direito esportivo, né? É importante isso durante o julgamento, mas e são questões que a gente estuda e é legal. Essa questão dos antecedentes, né? Em tese, todos os lugares deveriam ser publicados para depois começar a contar aí os últimos 12 meses. Mas a gente vê que, às vezes, sorte que não é nosso caso, né? A comissão aí leva bem ao pé da letra mesmo, ou a imputação do 182, se ela é obrigatória, se ela não é, o código fala que sim, mas tem lugar que não aceita. Então, são questões aí que o doutor Bruno trouxe que são muito legais depois para a gente discutir aí. Mas vamos lá. Processo 77/2025, a partida entre Lençóis Futsal versus Guararema Futsal, pelo Sub-20 masculino, datado do dia 28/11/2025. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradora de Justiça em face de Charles William Gomes, auxiliar técnico da equipe Lençóis Futsal, bem como da agremiação Lençóis Futsal, em razão dos fatos ocorridos durante a partida válida pela Liga Paulista de Futsal Sub-20 masculina. Segundo consta da denúncia, o primeiro denunciado teria sido expulso diretamente após dirigir ofensas verbais à equipe de arbitragem, proferindo as seguintes palavras: vai tomar no cu, apita essa bosta logo, caralho, fica enrolando. Conforme relatado pela arbitragem, a conduta foi considerada hostil, ofensiva e incompatível com a disciplina da partida, motivando a expulsão imediata. Ainda segundo os documentos oficiais da partida, o delegado relatou que um torcedor da equipe Lençóis Paulista, Lençóis Futsal, agrediu fisicamente o árbitro auxiliar, puxando pela camisa e desferindo um soco em suas costas, tendo ocorrido nova tentativa de agressão na sequência. O policiamento, que havia se ausentado momentaneamente para atendimento de ocorrência externa,
foi acionado e, após a sua chegada, a partida prosseguiu até o término sem novas intercorrências. Diante dos fatos, a Procuradoria denunciou Charles William Gomes, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, e Lençóis Futsal nos artigos 211 e 213 do CBJD. É o relatório, presidente. Agradeço, doutor Renan. Doutor Bruno, temos um vídeo foi juntado pela acusação, é isso? Isso, presidente. O delegado da partida, ele enviou os vídeos e já faz algum tempo que eu vi também. Tem uma imagem, que é a imagem 1, diz respeito à marca que ficou, né, no braço do árbitro. As duas imagens, né, imagem 1 e 2. E no vídeo da partida tem um momento em que o torcedor puxa o árbitro e depois dá um murro nele e tal, e até o árbitro se defendendo ali. Vamos às imagens, então, John, por gentileza. Essa daí são as duas imagens dos ferimentos que ficaram no braço do árbitro, né? Temos aí o primeiro puxão. E aí continua. O árbitro até se defende, se eu posso manifestar uma opinião pessoal, aparentemente dá uma bela bolacha no torcedor, mas eu acho que esse não é o tipo de conduta que a gente espera dentro de um ginásio, presidente. Levou uma no queixo ali, quase foi a lona, hein? Dá uma balançada ali. Exatamente. Um puxão. Um puxão, aí ele agride o braço dele e o juiz se defende ali, ó. Balançou. Perfeito. Perfeito. E aí, doutor Renan? Quase foi a lona lá, hein? Você viu? Merecido. Bom, vamos Pois é. Doutor Renan, A forma não republicana está correta, né? vamos aos votos, doutor Renan, Bora por lá, gentileza. vamos fazer os votos? Vamos lá. Inicialmente, né, como destacar que os relatórios de arbitragem do delegado da partida gozam, né, de presunção relativa de veracidade nos termos do artigo 58. Em relação ao primeiro denunciado, Charles William Gomes, enquadrado, no bem dito, pelo artigo 258, no caso concreto, a narrativa constante da súmula revela que o denunciado gritou com a arbitragem, gesticulou de forma hostil e proferiu palavras ofensivas dirigidas à equipe de arbitragem. Tal conduta é incompatível com a disciplina esportiva, sobretudo quando praticada por membro da comissão técnica, cuja função institucional exige comportamento exemplar. Dessa forma, resta configurada a infração disciplinar prevista no artigo 258. Considerando a ausência de reincidência, bem como a gravidade moderada da conduta, entendo adequada a aplicação de pena de suspensão por 2 partidas, presidente. Já faço na sequência? Já... Pode continuar, doutor. Tá bem. Da segunda denunciada, então, a agremiação Lençóis Futsal. Conforme relato do delegado da partida, um torcedor puxou
né, o árbitro auxiliar pela camisa e desferiu um soco em suas costas, tentando novamente agredi-lo em seguida. A segurança da arbitragem constitui requisito essencial para a realização da partida, sendo obrigação do clube mandante assegurar um ambiente seguro para a realização do evento esportivo. Todavia, consta também que no relatório a equipe mandante colaborou com a arbitragem, tirando imediatamente o torcedor agressor do ginásio e acompanhando os oficiais até seus veículos ao término da partida. Tais circunstâncias devem ser consideradas como atenuantes na fixação da pena. Assim, entendo proporcional a aplicação da multa no valor de R$ 1.000. Esses são os votos, presidente. Lugar procedente aí a denúncia em relação ao Charles e em relação ao Lençóis. Uma por suspensão de 2 partidas e o segundo denunciado pelo valor de R$ 1.000. Perfeito. Doutora Mirella, como vota? É, aplico o redutor? Sim, Aí aqui aplica o redutor, sim. Eu acompanho o relator, presidente. agradeço, doutora. Doutora Caroline, como vota? Acompanho o relator. Agradeço, doutora. John, por unanimidade de votos, nos 2 casos, tá? O atleta, auxiliar técnico, melhor dizendo, da equipe Lençóis Paulistas, Charles William, receberam suspensão de 2 partidas, devendo cumprir uma partida em decorrência do artigo 182 do CBJD. A equipe Lençóis Futsal fora multada em R$ 1.000, devendo cumprir pagamento da metade do valor, também em decorrência do artigo 182, pelo infeliz ato do seu torcedor. É isso, John. Encerramos. Perfeito.